Promover a equidade em saúde significa ir muito para além de garantir acesso a cuidados médicos, mas também significa garantir que as diferentes populações possam ser representadas também nas nossas descobertas científicas. E é exatamente este o propósito do nosso projeto. Nós sabemos que, embora as populações africanas sofram de determinados subtipos que são mais prevalentes do cancro de mama, como o cancro triplo negativo, cujas proporções são muito maiores em comparação com a população caucasiana, esse tipo de investigação ainda é muito subrepresentado, seja na parte genómica e seja na parte clínica. Portanto, como é que a falta de dados em mulheres africanas com cancro da mama impacta o meu dia-a-dia? Impacta bastante, porque nós usamos fármacos de acordo com ensaios clínicos que foram feitos, e eu apercebi-me ao longo da minha vida profissional a fazer ensaios clínicos que há muito poucas mulheres africanas incluídas nos ensaios clínicos. Cabo Verde, o que acontece é que o cancro da mama já é o segundo cancro com mais mortes, que causa mais mortes em Cabo Verde, e tem sido agora o cancro que mais afeta as mulheres em Cabo Verde. E o facto da população ter uma grande diversidade torna-se um nicho de estudo extremamente importante, porque temos pessoas com background genético diferentes e, consequentemente, torna uma população muito interessante para o estudo. E eu lembro-me de ter tido uma doente muito jovem, com 30 e tal anos, que morreu muito depressa, e que a grande característica do tumor dela era que era negativa para os dois receptores, negativa para o receptor de estrogênio e negativa para o receptor de progesterona. Portanto, isto foi há 30 anos, doentes que tinham sido tratadas há muitos anos. Depois dessa doente veio a revolução do HER2, que veio mais ou menos em 2005, e a partir de 2005 todas as doentes tinham a avaliação do HER2. E depois lembro-me de uma doente que então essa já era tripla negativa, já era negativa para o receptor de estrogênio, para o receptor de progesterona e para o HER2, e que também morreu muito depressa, com doença hepática, fulminante, etc. E eu, a partir daí, fiquei, isto do triplo negativo, se calhar há aqui uma correlação, uma ligação entre o triplo negativo e as mulheres africanas, e foi aí que começou esta minha preocupação, esta minha vontade de perceber. A relevância desse projeto é realmente aquela de promover uma análise mais aprofundada de todos os mecanismos que sublinham a agressividade, a sintomatologia nos cancros de mamas que são desenvolvidos primariamente na população cabo-verdiana. Então, recolhemos amostras, seja de biópsia e seja também de mastectomia, de doentes que infelizmente desenvolvem esse tipo de patologia, e começamos a fazer uma caracterização genômica desses doentes para verificar em que consiste a função de determinados genes quando se tem um contexto completamente diferente. Aquilo que também fizemos com essas amostras é estudar o perfil não só imunitário, mas também o perfil do metabolismo do ferro, tendo em conta que o ferro é um dos nutrientes fundamentais para o tumor conseguir desenvolver-se ainda mais, mas também é verdade que na população africana o metabolismo do ferro está completamente alterado. Para resistir à malária, os glóbulos vermelhos dos africanos são mirrados e, portanto, passam e mantêm-se nas populações africanas as alterações genéticas que fazem com que os glóbulos vermelhos sejam mirrados, e essas pessoas têm anemias. Portanto, há muitas anemias nos africanos. E quando nós fazemos quimioterapia a essas pessoas, é catastrófico, é muito pior. E, portanto, temos bem a noção de que não sabemos dar quimioterapia a africanos. Essa alteração do metabolismo do ferro e essa falta de resposta do sistema imunitário perante as células tumorais faz com que essas doentes possam ser propensas para uma terapia baseada naquela que é a ferroptose. O fenómeno da ferroptose começa a ser muito associado ao aparecimento do cancro. E então nós percebemos que aí havia uma brecha de utilização e de pesquisa para ver se encontramos mais um elemento que podemos, mais um target para um possível tratamento, um possível target terapêutico, utilizando e pesquisando o papel da ferroptose no cancro da mama. Portanto, nós
iniciamos a criação de um biorepositório que nós, no futuro, queremos converter num biobanco, portanto, um biorepositório do cancro de mama, e é precisamente essas amostras que nós agora também, com este financiamento da Ana Lázaro, vamos agora tentar também aprofundar mais os estudos dessas amostras. É um projeto que visa, primeiro, criar uma mina de ouro, tá bem? Primeiro, criar uma base de dados com dados clínicos do doente e do tumor e alguns dados genéticos e genómicos e imunitários, para depois nós podermos fazer perguntas. É importantíssima, portanto, a colaboração entre duas partes que são complementares entre si, que é o mundo científico e o mundo clínico, porque nós podemos avançar realmente a terapia clínica somente quando sabemos realmente quais são as bases científicas de uma investigação, neste caso sobre o cancro de mama. Temos muito pouco disto em Portugal e nós, estes cientistas médicos, precisam deste tipo de financiamento. E as minhas pesquisas recentes mostraram que cerca de 60% das pessoas diagnosticadas com cancro estão no nível 3 ou 4 a quando do diagnóstico, portanto estamos a correr contra o tempo e ainda ter que esperar amostras para ir para fora para serem analisadas, portanto é fundamental o capacity building, ou seja, implementar localmente as competências. E neste sentido, este projeto, portanto, só adiciona a este objetivo. A família Ana Lázaro nos permite fazer uma investigação pioneira aqui na Nova Medical School. Podemos alcançar quem normalmente não é ouvido, podemos alcançar quem realmente tem dificuldade no tratamento, podemos dar uma esperança a mais para quem mais necessita.